Olá, queridos estudantes! Estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos, então, a nossa aula de revisão e avaliação. Veja só, então nós temos aí revisão e avaliação, aula 14. E agora, então, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Nós estamos agora para a nossa aula de revisão e de avaliação, onde nós iremos revisar, recordar os assuntos mais importantes desta unidade. Então, começaremos aí com os geradores. Geradores, eles atualmente são utilizados em boa parte dos aparelhos elétricos, ou eletrônicos que funcionam operando com dispositivos que produzem energia elétrica, como as pilhas, por exemplo. Isso pode ser observado com facilidade em qualquer equipamento que utilize pilhas ou baterias, e em praticamente todos os casos usam-se duas ou mais pilhas. Como você vê aí na imagem, nesse pequeno circuito, nós estamos usando aí dois geradores, que são as duas pilhas que estão alimentando o circuito. Dizemos então que nesses casos são feitas associações de geradores. E essas associações, elas ocorrem porque cada circuito elétrico demanda uma determinada quantidade de corrente para que funcione. E desse modo precisa ser submetido a uma maior tensão elétrica, criando maior diferença de potencial, que nós chamamos de DDP. Conseguimos isso realizando uma associação de geradores. Então nós temos aqui como exemplo essa imagem, onde nós temos três geradores associados, e eles estão aí associados em paralelo, porque todos os terminais positivos estão conectados entre si, assim como todos os terminais negativos também estão conectados entre si. Nós temos uma representação aí que imita uma pilha, e temos ao lado a representação esquemática de como a gente coloca nos circuitos elétricos, como é que se desenha os geradores, então, nos circuitos elétricos. Ele tem esse formato aí, com essas duas barras paralelas, uma menor que a outra, a maior positiva, a menor negativa, e o R representa a resistência interna de cada gerador. Mais ao lado, aí à direita, nós temos aquilo que a gente chama de gerador equivalente. É um gerador que faria o trabalho dos três geradores associados ao mesmo tempo. É o conceito, então, de gerador equivalente. É aquele gerador que substitui todos os geradores associados da associação do circuito. E também temos aí o esquema da resistência resultante, que nesse caso, os geradores em paralelo é R sobre 3. Essa resistência é a interna do gerador, porque do lado de fora do gerador nós temos uma resistência que consome a energia, então, que o gerador fornece ao circuito. Nós temos aí vários tipos de associação. Vamos começar falando sobre a associação em série de geradores. Os geradores podem ser conectados em série num circuito, ou seja, um em seguida do outro. Para isso, é necessário que o polo positivo de um esteja conectado ao polo negativo de outro, e assim sucessivamente, até o último deles. Desse modo, o caminho percorrido pela corrente elétrica é apenas um, como na ilustração. Você percebe aí na nossa figura, 4 pilhas, 4 geradores de 1,5 volt cada uma. Elas estão conectadas em série por quê? Porque todos os fios de ligação, quando eles saem do polo positivo, eles entram no polo negativo da outra pilha. E assim sucessivamente, fazendo com que as pilhas estejam em linha. E a gente chama então que elas estarão em série. Aí nós temos um esquema mostrando uma figura parecida com uma pilha, e nós também temos o esquema que se coloca nos circuitos elétricos, o esquema do desenho, como é que a gente representa. Então, nesse esquema, a gente tem aí os 4 geradores, E1, E2, E3 e E4, representados pelas suas forças eletromotrizes, certo? E suas resistências internas. Percebam que nesse tipo de associação, a corrente que passa por cada gerador é uma só, é única, tem um só valor, mas a diferença de potencial que cada gerador produz, ela pode ser diferente. Por isso que a diferença de potencial representada pela letra U está dividida em o 1, o 2, o 3 e o 4 aí no esquema. Enquanto a corrente
é simplesmente I, porque ela é igual em todos os geradores. Esse esquema é o esquema elétrico da associação de 4 geradores em série. Perceba que o polo positivo de um está ligado ao polo negativo do outro, e assim sucessivamente. Essa configuração, pessoal, ela é necessária quando o circuito, para funcionar, precisa de maior tensão elétrica em seus terminais. Por essa razão, muitos aparelhos como controles de TV possuem uma orientação para a colocação das pilhas, para que elas sejam colocadas em série. Porque quando eu associo em série, eu aumento a tensão. A tensão de cada gerador, ela é somada. Numa associação de geradores em série, a força eletromotriz do grupo é igual à soma das forças eletromotrizes de cada gerador. E a força eletromotriz é representada pela letra grega epsilon. Do mesmo modo, a resistência total da associação é a soma das resistências de cada gerador, totalizando RE, ou seja, o R daqueles geradores que foram associados em série. Ok? Para determinar a tensão elétrica fornecida lá pelo gerador, que a gente chama de tensão elétrica equivalente, precisamos subtrair da força eletromotriz equivalente a corrente vezes a resistência equivalente. Então, aí está a equação dos geradores, tá, pessoal? Essa equação aí é conhecida como equação dos geradores. U é igual a epsilon menos R vezes I, ou seja, U é igual a φ menos R vezes I, onde R é resistência interna, o I é a corrente que passa pelo gerador e o epsilon é a sua força eletromotriz. Como a corrente é constante, e tanto a resistência como a força eletromotriz da associação de geradores são simples somatórias. Então aí, pessoal, quando eu quero encontrar a φ resultante, eu somo as φs de cada gerador. Quando eu quero encontrar a resistência resultante da associação, eu somo as resistências de cada um dos geradores. Então a gente pode concluir que a tensão elétrica U do circuito é simplesmente a soma das tensões elétricas de cada gerador. E a gente tem essa expressão que diz que o U total, né, ou U resultante, é a soma do U do primeiro gerador, mais o U do segundo gerador, mais a tensão, né, porque tensão, o U é a tensão, ou diferença de potencial, do gerador 3 mais a tensão do gerador 4. É uma soma. E com base na equação dos geradores, a gente também pode concluir o seguinte: a φ resultante da associação é a soma das φs de todos os geradores. E a resistência equivalente é a soma das resistências de cada gerador também. No caso de N geradores, aí a gente viu para 4 geradores, mas se eu tiver mais geradores, N, por exemplo, 10, 20, 40 geradores, então, para mim encontrar a força eletromotriz resultante, ou equivalente, é só eu multiplicar o número de geradores N pela força eletromotriz de um deles. É claro que aí os geradores todos têm que ser iguais, não é? E a resistência equivalente também é N vezes a resistência de um dos geradores. O inconveniente desse tipo de associação, né, o que é ruim na associação em série, é o aumento da resistência, né? Como eu vou somar as resistências internas, se eu associar muitos geradores em série, eu vou ter uma alta resistência. Como as resistências internas de cada gerador acabam sendo associadas em série, a resistência interna do gerador equivalente é dada pela soma destas. E aí nós temos uma figura, né, mostrando aí duas situações onde eu tenho, primeiro, 4 geradores associados em série, cada um de 1,5, eu vou ter aí, então, uma força eletromotriz de 6 volts, porque quando eu somo 1,5 mais 1,5 mais 1,5, o resultado é 6. Então, aí eu tenho uma φ equivalente de 6 volts. E a resistência equivalente, porque todos são iguais, é 4 vezes, né, tem 4 geradores, 4 vezes a resistência equivalente de um deles. A mesma coisa aqui com as baterias. Olha, eu tenho 4 baterias de 12 volts, a φ equivalente aqui é 48 volts. É só somar 12 mais 12, mais 12, mais 12 dá 48. E aí a resistência equivalente também é 4 vezes R. Então nós temos aí, nesse esquema, né, mostrando como é que eu obtenho essa φ equivalente aí e a resistência equivalente dos geradores. Isso para associação em série. Temos também associação em paralelo. Como ocorre com outros componentes elétricos, como resistores, capacitores,
Eles também podem ser ligados em paralelo, geradores. Na prática, devemos associar em paralelo apenas geradores iguais, pessoal. Só geradores idênticos a gente associa em paralelo. Porque se a gente não fizer isso, né, um gerador pode acabar consumindo a energia do outro. Aí está o esquema, né, com 3 geradores associados em paralelo. Observe que todos os polos positivos estão conectados entre si e todos os polos negativos também estão associados entre si. O esquema para esse tipo de associação, você pode observar aí, 3 geradores associados em paralelo. Observe que nesse caso a corrente elétrica é somada. Veja que é diferente lá da associação em série. Na associação em série, a corrente elétrica era única. Aqui a corrente elétrica é somada. A corrente elétrica total é a soma das correntes que passam em cada gerador. Mas a diferença de potencial do circuito é a mesma, porque geradores em paralelo todos devem ser associados se eles forem iguais. Então, a tensão é a mesma em cada gerador. E a tensão equivalente também vai ser a tensão de um dos geradores. Os polos positivos estão conectados entre si e o mesmo ocorre com os polos negativos. A gente utiliza essa configuração aí de geradores, pessoal, em paralelo, quando o circuito precisa ter uma corrente elétrica maior, quando eu preciso que o circuito me gere uma maior corrente elétrica. E aí nós temos o esquema do gerador equivalente para associação em paralelo. Esse esquema mostra que a FEM equivalente é a FEM de um dos geradores. A resistência equivalente é calculada de outra forma. A gente vai ver na próxima cartela que a resistência é dividida por 3, no caso dos 3 geradores associados. Porque ao associarmos os geradores em paralelo, teremos como resultado um gerador equivalente que apresenta a mesma força eletromotriz dos geradores. A resistência interna equivalente depende do número de geradores associados. Nesse caso apresentado, nós temos que a resistência equivalente é R por 3, porque a gente tinha 3 geradores. No caso de N geradores, ou seja, muitos geradores, que estão associados em paralelo, a FEM equivalente é a FEM de um dos geradores e a resistência equivalente R dividido por N. O inconveniente de ligar em paralelo é que eu tenho que sempre ligar geradores iguais. Se eu associar geradores diferentes, um pode consumir a energia do outro. Agora a gente vai falar, pessoal, da energia elétrica. Vamos lá, vamos falar então da nossa energia hidrelétrica, né, produzida em usinas hidrelétricas. É a eletricidade gerada pela força das águas, o processo de transformação da energia potencial da água em energia cinética e, posteriormente, vai ser transformada em energia elétrica, ocorre no interior das hidrelétricas. Aqui nós temos um cenário onde você pode ver o lago formado pela hidrelétrica, né, a barragem, e aí a força das águas descendo, né, quando se abre a comporta da barragem, a força das águas gira uma turbina e essa turbina, então, transforma energia mecânica em energia elétrica. A hidroeletricidade é a principal forma de energia utilizada no Brasil e é a terceira no mundo. Embora se utilize uma fonte renovável e seja considerada mais limpa e barata, comparativamente às demais, a construção das hidrelétricas é responsável por uma série de impactos ambientais e sociais que podem transformar os ecossistemas locais, bem como a vida das populações que vivem em suas proximidades. Vamos ver aqui um resumo, né, sobre energia hidrelétrica. Primeiro, é uma energia que é obtida a partir da força das águas. Segundo, é no interior das usinas hidrelétricas que se dá a conversão de energia potencial da água armazenada nos reservatórios em energia cinética e, por fim, em energia elétrica. A hidroeletricidade possui suas vantagens e desvantagens. Então, o nosso país, por exemplo, o Brasil, ele possui extensos rios planálticos que favorecem a geração de hidroeletricidade. O mundo conta atualmente com mais de 60 mil usinas, das maiores do mundo, 3 ficam aqui no Brasil: Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. No esquema você pode perceber como é que funciona, né, a geração de energia. Nós temos aí um reservatório, a água passa por esse conduto forçado, faz girar a turbina do gerador e aí transforma a energia mecânica em energia elétrica. É como funciona, então, a energia hidrelétrica. A conversão da energia potencial da água em energia elétrica acontece no interior das usinas hidrelétricas,
A energia hidrelétrica é o produto final da transformação da energia da água em movimento, energia cinética. Todo esse processo acontece normalmente por meio de um conjunto de estruturas que integram as usinas hidrelétricas, mais precisamente os equipamentos que ficam na casa de força, as turbinas e o gerador. E agora vamos ver como é que é o consumo da energia elétrica, como é que se calcula o consumo, então, da energia que nós utilizamos. Para calcular o consumo de energia elétrica, pessoal, a gente precisa, né, saber duas coisas: a potência e o tempo de uso dos aparelhos eletrodomésticos. E a gente vai calcular essa energia em kWh. Como é que se faz esse cálculo? Para calcularmos o consumo da energia elétrica, basta sabermos qual é a potência do aparelho, e a potência vem informada no aparelho, bem como o tempo em que o aparelho funciona. A fórmula que usamos para calcular o consumo da energia elétrica é a seguinte: energia é potência vezes tempo. Aí você tem que P é potência em quilowatt e ΔT é o intervalo de tempo em horas. Um exemplo para esse cálculo, pessoal, nós temos aqui, ó, há alguns anos a iluminação residencial era predominante feita por meio de lâmpadas incandescentes, né? Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e as de LED. Então, aqui, nós temos uma residência que usava 10 lâmpadas de 100 watts cada uma, certo? Aí essas lâmpadas elas foram trocadas por 10 lâmpadas também, só que de 20 watts, lâmpadas fluorescentes de 20 watts, e elas ficam ligadas em média 5 horas por dia. E aí eu quero saber o seguinte: se o valor do quilowatt-hora cobrado lá naquela região é de 40 centavos, qual é a economia que vai ser feita com essa troca? Para isso a gente precisa calcular, pessoal, olha aqui, a resposta correta vai ser a letra B, mas para chegar nesses R$ 48, a gente precisa calcular qual era o consumo antes da troca, ou seja, qual era o consumo das 10 lâmpadas de 100 watts. Então aqui, pessoal, olha, a potência de cada das 10 lâmpadas juntas é 10 vezes 100. Tinham 10 lâmpadas, cada uma de 100 watts, 1000 watts é a potência, certo? Aí, jogando aqui na fórmula da energia, energia potência vezes tempo, a potência vale 1000, certo? O tempo de uso é 5 horas durante 30 dias, então vai dar 150 horas de uso, 150 vezes 1000 dá 150 mil. Transformando em quilowatt-hora, né? Transformando em quilowatt, eu simplesmente lá, cada 1000 watts é 1 quilowatt, então é energia de 150 quilowatt-hora. Isso com as lâmpadas incandescentes. Agora, quando se trocou para as lâmpadas fluorescentes, a potência diminuiu sensivelmente. A potência que era de 1000 watts passou a ser 200, porque eu tenho 10 lâmpadas de 20 watts. 10 vezes 20, 200. Fazendo o cálculo da energia, certo? Potência vezes tempo. O tempo de uso não mudou, continua sendo 150 horas, 5 vezes 30. E aí eu tenho 30 kWh. Aqui, ó, 30 kWh, que era 30 mil watt-hora, passou a ser 30 mil kWh. Veja que a economia agora foi 150 menos 30, ou seja, foi feita uma economia de 120 kWh. Então, o que eu vou economizar é exatamente o 120 vezes 0,40, que é o valor do quilowatt-hora naquela região. E o resultado aqui é 48. Então, eu vou ter uma economia de R$ 48 trocando essas lâmpadas. Portanto, aí está como nós chegamos aí na resposta lá do nosso exemplo. É isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa revisão da unidade 1. E agora vamos, eu me despeço de vocês aqui, né? E a gente vai se encontrar em outra oportunidade.